Bem-vindos e bem-vindas a Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen, a fundadora da Decoding Potential, e vou ser sua host do dia de hoje. Aqui a gente, como vocês sabem, a gente vai além do crachá, a gente vai além das formalidades, a gente aqui está para entender o que realmente faz pessoas e organizações crescerem de verdade. Então, só começando, lembrando para vocês que este projeto é uma produção da Fluency Pass, o ciclo completo para você falar inglês de verdade, e da Decoding Potential, um rol de soluções em RH e desenvolvimento humano. Como vocês sabem, a gente está na segunda temporada, que se chama RH Fora do Script. Uma série de conversas com líderes que estão rompendo os padrões, trazendo novos olhares para o papel de RH, da liderança, da gestão emocional das organizações. E antes de começar, eu queria, como sempre, lembrar para vocês, tá? Nos seguir lá no Spotify, ativar lá o sininho lá no YouTube, no LinkedIn, para você não se perder nenhum episódio. Beleza? Combinado? Então, como sempre, a gente tem uns super convidados e hoje a gente tem uma convidada que já passou por diferentes sectores, onde a palavra resultado era a ordem, tá? Já passou por cimento, óleo, gás, agora toda a parte gás natural. Franciele Salmão Dias, Rede de RH da EGE. Obviamente também tem lá comunicação, ESG, enfim, pessoal. Mas antes de a gente falar sobre processos, contratos, enfim, tá? Eu queria que ela se apresentasse, tá? Franciele, bem-vinda. Obrigada. Além do escritório, é um prazer te ter hoje aqui conosco. Conta primeiro, antes que tudo, quem é Franciele por trás do crachá. Maravilha. Conta para nós. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Eu acho que tem um gostinho especial, né? Então, para quem não sabe, a Karen é minha amiga de longa data. Sim. Quando eu vim aqui para São Paulo há 11 anos atrás, 11 anos. a gente trabalhou juntas, eu tive o prazer de duplar aí com você. Com certeza. E, enfim, viramos amigas e continuamos trocando figurinha sobre o tema, então é um prazer eu estar aqui, obrigada pelo convite. E falando um pouco da Franciele, né, da Fran, eu acho que a minha trajetória é bem diferente das triviais que você encontra no RH por aí. Com certeza. Né? Eu brinco que não fui eu que escolhi o RH acabou me escolhendo, dada a minha trajetória. Então eu já passei por finanças, já passei por suprimentos, já passei por TI. RH teve uma tentativa, não deu certo, né? Eu fiz um job rotation, mas sempre foi um chamado. Eu acabei justamente indo para RH na última posição, já fazem aí quase 10 anos, e estou muito feliz. E eu acho que a gente vai contar um pouco sobre, né, como essas mudanças e diferentes conhecimentos acabam complementando o profissional de RH. Com certeza, e como é a importância da gente ter experiências diferentes durante toda essa rota para conseguir realmente ser um RH estratégico nas organizações, tá? Então, pessoal, cultura, comunicação, reputação, elas sempre, até agora, são tratadas como assuntos separados em organizações. Às vezes até como acessórios dentro do negócio. Mas setores tradicionais, como que a nossa convidada já vivenciou hoje, estão descobrindo que essas três coisas, a verdade, elas andam juntas. E não andam separadas por uma razão, porque cultura sem comunicação vira na prática discurso interno vazio. Comunicação sem reputação vira marketing, obviamente, de fachada para muitas organizações. E a reputação sem cultura, tá? Assim, uma cultura sólida, desmorona na primeira crise que as empresas tivessem. Então, elas têm muito mais que ver para a gente e tem muito mais quando a gente fala de um RH estratégico nas organizações. Eu acho que a nossa convidada de hoje, ela claramente consegue trazer desde a posição de fala como nos ensinar a construir essa sinergia entre essas áreas a partir da sua experiência e no dia a dia de como ela lidera, tá bom?
Então, RH estratégico não é fazer mais relatórios ou estar em todas as reuniões, é construir reputação, é influenciar decisões, é influenciar os nossos líderes de negócio, tá? E hoje a gente vai falar exatamente sobre como isso, como essa triagem realmente se traduz em estratégia real nas organizações e como muitos líderes precisam desaprender, tá? Para parar de só dar apoio para as áreas. RH não é uma área de apoio, é uma área estratégica dentro das organizações. E é isso que a gente vai tentar demonstrar hoje. Fran, você já teve a oportunidade, assim como demonstra o livro de alguma forma que a gente traz hoje como dica para vocês, tá? De passar por diferentes áreas, supply chain, TI, RH, comunicação, ESG. O que dentro dessa passagem te serviu para ser hoje líder de uma das empresas dentro de um grupo que é um dos maiores grupos econômicos que a gente tem dentro do país? Perfeito. Esse livro até, especialmente, eu adoro, ele tá embaladinho porque eu trouxe de presente para você. Gente, aqui a gente não é só roça, a gente ganha também presente, tá bom? Perfeito. E eu ganhei esse livro e para mim assim foi ler esse livro trouxe uma perspectiva muito diferente sobre mim, né? Acho que até dando uma pequena volta aqui na resposta, Karen, a minha carreira, ela, como eu te falei, ela foi bem diferente de todas as carreiras, né? Eu passei por diversas áreas e em alguns momentos eu me sentia perdida. Eu pensava, poxa, eu realmente não sei o que eu quero. E na verdade, depois de ler o livro, né, todos os processos de autoconsciência, e maturidade também na carreira, eu vejo que na verdade eu era curiosa, né? Eu sempre queria estar onde as coisas estavam acontecendo. Eu transcendia um pouco a minha cadeira, desde analista novinho, eu sempre percebi que a gente tinha que ser um ativo da organização e ser mais. Então, com isso, eu Legal. acabava me misturando em outros assuntos e as oportunidades foram surgindo e eu fui passando por várias áreas e deixando de ser especialista, justamente eu virei uma generalista. E o que isso acaba ajudando? Quando você vai ficando mais sênior na tua posição, você precisa ter competências e um olhar muito mais amplo. Então, quando você já é uma líder funcional, por exemplo, que é a minha posição, você acaba sempre saindo somente do RH. Você acaba conectando todas as necessidades da empresa. Você sabe o que realmente o time de suprimentos precisa, como que funciona uma área de TI e como uma área business partner, que tem que ser realmente estratégica, tem que ser pro-business, não ser só RH, você acaba tendo essa amplitude de conectar as coisas. E o livro fala muito sobre isso, né? Porque ele te traz uma visão inovadora sobre como sair do outro lado em conflitos que as pessoas que sempre estiveram dentro da mesma área, às vezes elas não conseguem chegar. Então, Legal. realmente, o livro ele te ajuda a expandir esse olhar de como é importante você conhecer sobre outros assuntos e como que você pode colocar isso dentro da tua função, independente de onde você esteja. Então, acho que eu vivi um pouco do livro na minha carreira e eu sempre olhava, não, né? Putz, que perdida, não sabe para onde ir. Agora eu vejo que o livro me ajudou a ver que não, realmente toda a minha rota fez mega sentido e me favorece onde eu tô hoje. Nos bastidores a gente teve a oportunidade de falar o como estar diário em reuniões, influenciando líderes de negócio que tomam decisões que influenciam milhões de pessoas, milhões de reais no dia a dia, como essa experiência ajudou de alguma forma. Sim, ajudou muito, assim, quando eu passei, por exemplo, por finanças, né, eu fiz a posição de relações com Finanças, investidores. esqueci finanças, pessoal, ela também passou por finanças. E obviamente aqui, né, eu conto, mas tiveram posições que eu tive mais facilidade de performar, né, que eram mais intuitivas, tiveram outras que eu tive que realmente colocar muito mais energia, mas sempre naquele mood de eu consigo, eu vou atrás, isso aqui vai me complementar olhando para onde eu queria, né, chegar, numa posição mais executiva. Então, ela te ajuda a discutir certos temas. Então, quando eu fui para finanças, tive interação com a área de FP&A, eu sabia por que a empresa precisava chegar naquele EBITDA, quanto que ela ia colocar de CAPEX e OPEX, então quanto que um time poderia onerar para aquela empresa naquele momento. Então, você consegue ampliar o teu olhar muito mais como uma profissional que é pro-business, né? E você tem que puxar o RH para esse momento. Então, todas essas conexões de diferentes áreas me ajudaram pra caramba. Hoje, então, tu lideras a área de RH, ESG, todo o tema de comunicação. Como é uma rotina do dia a dia de uma líder tão transversal? Até esse dia a gente acabou fazendo uma reorganização dentro da empresa que eu estou hoje e não está mais comigo, mas ficou por um bom período. E
a tua pergunta, no caso, é, né, como tudo isso acaba sendo conectado. A área de RH, ela utiliza muito a comunicação para você fazer um endomarketing, trabalhar um EVP, engajar o time. E a pauta de ESG, né, você acaba tendo vários pilares ali dentro e muitos deles são voltados para a diversidade. Se E o RH conecta. Exato. Então, aqui eu estou dando um exemplo simples, mas você tem várias outras oportunidades que fazem com que os temas, ficando sobre a mesma liderança, tendo o mesmo olhar, eles se potencializem. Ganhem uma sinergia, Ganhem talvez uma sinergia, pauta exato. que daria muito mais, tomaria muito mais tempo em uma área totalmente desligada, talvez ganhe Exato, mais velocidade na exato. hora de implementar estratégias. Vou te dar um exemplo, por exemplo, cultura, né? Para você lançar um processo de cultura, você tem toda ali a metodologia na área de pessoas e cultura, RH, enfim, depende do que a empresa chama, e você usa a comunicação para lançar isso, você usa a comunicação para martelar isso como uma das ferramentas para as pessoas realmente começarem a ver aquilo, aquele comportamento, ter aquele símbolo, ter aquele rito. Então, uma coisa realmente ajuda a outra. Né? Hoje, além de comunicação interna, eu estou com externa também, mas no fim, tudo acaba realmente se potencializando e engajando. Legal. Então, a gente vamos ter perguntas focadas em cada uma da triagem. Então, a gente vai começar com a triagem cultura, que eu acho que é a cola para que muita coisa aconteça dentro das organizações. Querendo ou não, é a forma, o entendimento do conjunto de comportamentos, como as pessoas fazem leituras para entender sobre como ter sucesso, um sistema de valores, um sistema de comportamentos. Então, até agora, dentro de toda a tua trajetória, a gente conseguiu enxergar que foram sectores tradicionais, certo? Sim. Como a gente faz para manter uma cultura viva e estratégica em setores comumente tradicionais? Principalmente agora desde tu olhar de líder de RH dentro desse conceito. Uhum, uhum. Às vezes as organizações elas acabam focando tanto no resultado e elas esquecem que para chegar nesse resultado elas têm que ter justamente uma cultura forte que embase isso, né? Que todo mundo remando o barquinho para o mesmo sentido e a cultura ela ajuda nesse processo. Né? Tem aquela famosa frase do a cultura come a estratégia no café da manhã do Peter Drucker, e justamente é sobre isso. Se você não tem uma cultura que está forte, seja uma empresa mais conservadora, tradicional, seja ela no mood mais startup, independente disso, a cultura ela tem que estar muito clara para todos os níveis hierárquicos, para todo mundo na hora de uma tomada de decisão, na hora de uma avaliação de desempenho, ou realmente a forma como você toma uma decisão, porque hoje a forma ela é vista que ela é tão importante quanto o resultado. Tudo isso a cultura permeia, né? Todo mundo tem que ir para o mesmo olhar. Então, se uma coisa não existe, independente se a empresa, né, voltando para a tua pergunta, se ela é mais tradicional ou não, ela tem que estar lá e tem que estar forte, né? Trabalhando símbolos, entendendo qual que é a estratégia da organização a longo prazo, para justamente ter uma cultura que ajude a chegar lá. Você teve a oportunidade de trabalhar em empresas que estão em diferentes momentos. Sim. De maior ou menor consolidação. Na última empresa, você basicamente começou ela. Sim, dentro dessa estrutura. Fala para nós um exemplo, um momento em que você conseguiu ver que a cultura realmente trabalhava ou realmente impactava o resultado. Sim, perfeito. Acho que a beleza de você criar uma empresa é que você pode começar com o pé direito, né? E a gente teve muito esse cuidado de justamente olhar para a nossa estratégia e, puxa, se eu preciso chegar lá, eu preciso desse tipo de comportamento, eu preciso desse tipo de valor, para as pessoas justamente olharem para lá, porque os desafios eram muito interessantes, realmente eram desafios desafiadores, né? E então a gente gastou bastante energia consolidando e trazendo os primeiros preceitos, os primeiros valores que sem aquilo a gente não conseguiria ter o comportamento e não conseguiria chegar onde a gente queria. E na empresa que eu estou é uma empresa operacional, né, do mercado livre de gás. E nós éramos de uma holding, a holding fez um spin-off, criou esse novo negócio e com isso, dado esse momento de que você sai de uma holding e você vai para uma empresa operacional, você tem que ter muito foco no cliente, você tem que ter muito foco na segurança. Então, a gente já começou de cara falando muito assim, você que trabalha aqui, você tem que olhar para o cliente
tanto seja ele externo, sendo ele interno. Então, todas as suas tomadas de decisão, você precisa saber, isso vai impactar no meu cliente? Isso faz com que as pessoas trabalhem de uma outra forma, elas têm uma celeridade diferente. Então, realmente, né, tinha esse primeiro valor e cultura, cultura de segurança. Se eu sou uma empresa operacional, eu preciso sempre agir em prol da segurança, seja do pessoal que está no corporativo, seja do pessoal que está na operação, né? E sair daquele lugar comum de, vou atravessar na rua, atravessar na faixa. É muito mais do que isso. Então, e a gente viu que tanto o olhar, né, de segurança e o olhar de cliente, ele ajudou a gente nesse primeiro ano a tomar decisões que impulsionaram a companhia e fez um excelente resultado. Legal, legal. Fran, para fechar nosso primeiro bloco de cultura, o que você acha que RH precisa fazer urgentemente quando se fala de cultura? Quando se fala de cultura, eu acho que tem que conhecer o negócio. E tem que conhecer o negócio com profundidade. Assim, não é do tipo, nós vendemos bolsas. Não, realmente, qual que é o nosso público-alvo, qual que é a faixa etária, qual que é o preço médio, como que isso chega na mão da cliente, quem é essa cliente, quem é essa persona, né? Porque isso ajuda você a desenhar a cultura que a empresa precisa. Né? Eu acho que eu tive a oportunidade até agora de acompanhar de perto a tua trajetória. Eu acho que você é uma das poucas líderes que eu vejo que realmente consegue traduzir estratégia de RH para influenciar líderes. Você consegue trazer algumas dicas específicas para que as pessoas, os líderes de RH que nos estão escutando, consigam de alguma forma traduzir essa estratégia de RH para influenciar? Sim. Que coisas você pode fazer para tentar pensar como um RH mais estratégico? Sim. Eu acho que o primeiro, né, dando a dica aqui, o primeiro ponto pro líder de RH é conhecer o business, mas conhecer na sua profundidade, né? Desde todo o processo operacional da empresa, quem é o cliente, para onde a gente está vendendo. Então, realmente é mergulhar e mergulhar também no dia a dia. Assim, vai junto com o time comercial para campo, vender e aprender, porque isso, o que vai fazer esse time de RH? É realmente olhar para a necessidade do negócio. Porque, às vezes, o RH ele tem uma tendência, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas justamente a gente cria projetos super legais que desenvolvem o time, ou projetos de benefícios, e não é o que realmente a empresa precisa para aquele momento. Então, de novo, se debruça no básico. E o básico aqui é realmente entrar na estratégia, é de falar de igual para igual junto com a pessoa do comercial, junto com a pessoa da operação, conseguir debater com o teu CEO, num nível que você daí pode trazer os melhores talentos, você pode trazer o melhor projeto de cultura, qual realmente é o gap que você precisa desenvolver para você ter um programa específico para aquilo. Então, você ganha um olhar para com né, o time que precisa de você num nível muito mais elevado. Muito bom, muito bom. Agora, pessoal, a gente vai passar para nosso segundo bloco, que é o bloco dentro da triagem de comunicação. Comunicação que gera reputação, tá? E aqui eu quero que você tente estabelecer para nós uma régua. O que é uma comunicação que gera reputação dentro de uma organização? Já que você consegue gerenciar isso no dia a dia, Fran. Sim. O meu time, né, até já é um mantra, assim, eu sempre brinco, assim, nós temos que ser áreas pró-business, né? A gente tem que comunicar aquilo que a empresa precisa, e isso é até um momento delicado, porque às vezes a empresa, ela não precisa ser comunicada para fora, né, olhando o olhar um pouco mais de PR, de mídia, etc. Você tem que saber o que a empresa precisa e não o que a área de comunicação quer fazer. Tá? Parece, nossa, que bobeira, mas não é. A gente acaba, às vezes, putz, vamos fazer tal iniciativa, tal outra atividade, e na verdade a empresa precisa do quê? De uma blindagem, de um momento, né, de silêncio. Então, de novo, é voltar, entender a estratégia, entender o momento, entender os porquês e realmente você construir a ideia de se precisa falar ou não precisa falar e aonde eu vou gerar valor, né? Vou te dar um exemplo prático, assim, para ficar um pouco mais tangível o que eu estou te falando. Quando a gente lançou a empresa que eu estou, a Ed, era um momento muito ainda de lançar a marca, né? Então, qual é a marca, qual é a missão, visão, valores, para quem,
isso tanto para o público externo como também para o time, para ter uma identificação, trazer, né, do marketing, engajamento, trabalhar EVP. Então as coisas se conectam, né? Todos os temas acabam se conectando. E esse foi o primeiro momento, era fazer barulho sobre quem éramos, né? Apresentar para o mercado como um produto novo, etc. Mas tiveram momentos que a gente teve que parar e pensar, não, agora talvez eu queira ficar quieta por questões, enfim, de entrada de novas operações, etc. Então, ter essa sensibilidade e estar muito junto com a liderança dos projetos, de operações, para justamente entrar aonde a comunicação faz diferença. E agora, nesse segundo ano já, que a gente já tornou a marca conhecida no mercado, a gente já tem trabalhado muito mais numa linha de como eu apoio o comercial, como eu apoio a área de originação, por exemplo, que putz, como que você vai para o cliente, como é que você está se apresentando para esse cliente? Qual que é o teu pack? Qual que é o teu pitch? Putz, você precisa de um vídeo? O que mais que eu posso trazer de produtos para te ajudar a vender mais? E aí você começa a realmente elevar o jogo. Então, é sempre a gente equilibrar a narrativa entre narrativa, transparência, reputação. Mas, com certeza, você tem alguma história ou crise que resultou em algum dilema reputacional que você teve que lidar dentro desse processo. Pode ser na atual ou em outras. Conta para nós um pouco sobre esse momento, assim. Sim, acho que essas histórias sempre é bom aprender. Sim, eu acho que a área de comunicação, às vezes, ela vive num dilema por si só no dia a dia, né? Porque a área de comunicação na sua natureza, quando você está falando comunicação externa, justamente você quer chamar atenção para a tua marca, né? Você quer fazer barulho, você quer justamente que o cliente olhe, poxa, eu tô aqui, né? Vem comprar. E tem momentos que não é a hora, por N outros fatores, né? Então, acho que em anos anteriores, eu tive algumas experiências em que, putz, não posso falar sobre esse novo lançamento agora, justamente porque tem todo um arcabouço de situações regulatórias, institucionais na mesa. Então, você precisa estar muito perto, né, das áreas tomadoras de decisão do negócio para justamente ter essa sensibilidade e, às vezes, pensar, por mais que eu esteja com essa marca linda no forno, prontinha, com uma campanha para lançar, para fazer. não é a hora, sabe? Então, acho que é um dilema recorrente na área de comunicação. Entendi. Como a gente mede o real impacto da comunicação para as empresas? Como? Você tem algumas métricas de mercado, de engajamento, assim, mas eu acho que como você mede realmente na hora que a comunicação tem impacto, quando você ajuda a empresa a fechar um negócio. Né? Então, já teve uma situação, por exemplo, de um cliente que falou, poxa, eu vi aquela matéria que saiu no veículo X, né, para não expor aqui ninguém, falando de forma um pouco mais aberta, mas o cliente comentou com o comercial que viu o fechamento de um contrato com um grupo super representativo no Brasil, e aquilo tinha sido um processo da área de comunicação, de engajar o jornalista e fazer acontecer, e falou, se vocês fecharam com eles, é óbvio que a gente também vai fechar. Então, cara, não tem melhor geração de valor, exatamente, que é o teu trabalho ali na ponta, fomentando a área comercial e ajudando a fazer um bom EBITDA da companhia, enfim, por aí vai. Legal. Então, você gerencia de alguma forma, então, comunicação interna e externa, mas se a gente tivesse que dar alguma dica para as pessoas que nos estão escutando sobre como fazer um bom gerenciamento desde o olhar de quem gerencia a área de RH, que dicas você daria? Eu acho que aqui a gente tenta trazer coisas práticas que as pessoas consigam aplicar nas suas organizações logo depois de escutar o podcast. Perfeito. Então, você diz gerenciar bem uma área de RH, né? Sendo repetitiva, acho que você tem que estar perto do business, entender os números da organização, levantar realmente qual que é o momento da empresa. Né? Vai ter empresas mais maduras que você já pode ter projetos mais robustos para, enfim, trazer desenvolvimento para o time, entre outras iniciativas, como agora algumas outras empresas você vai ter que fazer o básico, né? Eu sempre brinco com a minha equipe, qual que é a matriz Gucci, qual que é a urgência, a tendência e gravidade daquela tomada de decisão, desse projeto. Realmente a empresa precisa disso ou é algo que a gente como RH quer fazer? Sendo bem esdrúxula aqui no meu ponto, mas a gente realmente precisa ter um onboarding que chega um drone entregando um presente na porta do colaborador para encantar, ou a gente precisa ter um bom processo de admissão, que ele chega, tem todo o arcabouço ali para já chegar jogando. Então, acho que
é ter esse olhar, né, de realmente o que a empresa precisa, o que as áreas precisam, e saber dar o fine tune ali da celeridade dos principais temas. E dar prioridade, né? Eu Prioridades, não preciso estar exatamente. falando de todo o tempo todo. Escolher o que é mais estratégico é naquele momento. Exato, você tem que ter um roadmap aí dos próximos 5 anos, de qual RH que essa empresa precisa, né? Como que esse RH vai ser estratégico. Então, no começo, você vai consolidar, você vai ter os processos básicos. E aí, como no segundo ano, com mais maturidade, esse novo ciclo, o que você vai incorporar de valor, né? O que a empresa agora precisa, e por aí vai, né? Para justamente cada vez mais, depois de cortar um mato alto, trazer um RH mais profundo, digamos assim. Mas tudo isso, de novo, tem conexão com o momento da companhia, né? O que realmente as áreas precisam, e não só o que a RH quer fazer por si só. Com certeza. Então, pessoal, fechamos o nosso segundo bloco. Espero que vocês estejam aí gostando tanto como a gente, tá? Este papo hoje com a Fran, tá? O nosso terceiro bloco é um bloco que eu acho que nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, ele vem com alguns dilemas. ESG. Sim. Amado por uns, odiados por outros. Para você, qual é a importância dessas 3 letrinhas dentro de uma organização, Fran? Perfeito. As empresas, elas têm papel social. Esse está aí, né? Tá atrasado quem não segue. E ele é muito... É uma oportunidade de geração de valor para a sociedade e um bom norte realmente também estratégico para a organização. Então, se uma empresa ela constrói bem o ESG que ela pode se comprometer e executar, ele vira uma alavanca muito poderosa para mercado, para reconhecimento, para trazer diversidade, seja o que for, assim. Eu acho que o principal conceito que a gente precisa reconhecer na hora de você trabalhar seriamente ESG dentro de uma organização é que há uma diferença entre você ser e você parecer. Eu acho que muitas empresas hoje em dia querem parecer, mas não são tudo isso, traduzido em algumas políticas, em o que eles fazem. Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que eu falo. Então, entendo que de alguma forma ser é muito importante para as empresas hoje em dia. Você já teve que escolher entre o resultado do negócio ou uma decisão mais alinhada com ESG? Você já teve esse dilema? Não. Eu sei que outras empresas têm, mas acho que eu fui trabalhar em empresas que o tema já era bem robusto e foi construída com muita substância, né? Então, você tem a tua matriz de materialidade lá. A partir do zero. Eu sou isso que eu quero trabalhar genuinamente. Eu sou isso, eu realmente acredito nisso, né? Um ESG que toda organização, independente da senioridade, sabe que aquilo é um compromisso e sabe que é para onde a gente vai. Né, quais são realmente as metas de cada uma das letrinhas. Então, já tive organizações que eu trabalhei, já estava pronto, já ajudei também a criar, e eu acho que o segredo está nisso, é você gastar energia no realmente aquilo que é plausível, é sustentável, no sentido de ter perenidade naqueles compromissos e honrar aquilo que você foi feito. Então, a gente já deixou de, por exemplo, se você tem, na empresa que eu atuo hoje, a gente tem um olhar muito grande para liderança feminina, né? Hoje nós temos 43% da liderança são de mulheres. 43 é bastante hoje em dia. É bastante. Tá com moral. Exato. E em alguns momentos, se você tem, tá trabalhando nessa questão da liderança feminina, e é uma vaga, enfim, um pouco mais difícil de você preencher, você não preenche ela tirando a tua linha do compromisso com um homem, por exemplo. Você tenta buscar por mais tempo, né, essa líder mulher, obviamente. Genuinamente interessada. Genuinamente interessada. Obviamente, vão ter algumas situações que você tem que trazer a melhor pessoa para aquela posição, né? Mas você põe um esforço extra para justamente se conectar, porque é um compromisso que você realmente acredita. Foi uma matriz de materialidade muito bem feita. Então, as empresas, elas têm que entender que ESG está aí. E é uma tendência, né? Hoje, os investidores, eles olham para os seus compromissos, muita dívida também é feita
linkada a compromissos de ESG é uma realidade. Então fica para trás quem não está acompanhando esse movimento. Eu fico aqui também no dilema interno de se realmente a pauta de liderar ESG é só de RH. Qual é a tua opinião sobre? Obviamente, neste caso, está contigo por questão de estrutura, de estratégia, sim. Mas é realmente uma pauta só de RH? Não, não é. ESG é uma pauta da organização, né, dos líderes e também dos profissionais que ainda não são líderes. Todo mundo ali tem que saber que aquele pacote de compromissos tem a responsabilidade de cada um. Eu ganhei um livro muito interessante do meu gestor, que se chama Responsabilidade Extrema. Né, na época ele deu de presente justamente para falar um pouco sobre o papel do líder dentro de uma organização em que não existe a culpabilização do terceiro, né? Então, e esse livro é legal porque ele é feito com fundamentos militares dos SEALs, então são ex-SEALs que escreveram justamente para embasar, né, como o líder tem que ir atrás, com muita energia, e ele sempre é responsável pelas coisas boas ou ruins que acontecem numa organização, falando de uma forma um pouco ampla. E esse livro, ele traz isso, tanto para o líder, mas pode ser aplicado também para os não-líderes, que tudo que acontece na organização tem a minha responsabilidade, né? E não é falar que o meu time não consegui entregar porque meu time não fez, porque o colega não o fez. Então, realmente, quando você está numa cooperação, você tem responsabilidade extrema por tudo que acontece ali. Então, dada essa volta da historinha do livro, que eu adorei ler, é justamente isso. O ESG é de todos, tá? Seja na diversidade na hora de você contratar alguém, seja na diversidade na hora de você olhar para um facilities de um prédio e construir um banheiro que, né, acolha a todos, seja na hora da tratativa de um colega para com o outro, sem discriminação. Então, eu estou usando diversidade porque é uma forma muito latente das pessoas que estão em casa acompanhando conseguirem ter essa visibilidade. Mas, no fim, Karen, é um compromisso de todos. Eu nunca vou esquecer, eu estava também numa empresa bem tradicional, que tinha uma história de o 90% dos colaboradores era homem. Uhum. Eu, como parte do RH, era parte desse 10% que era de RH mulher. Sim. Nunca vou me esquecer quando eu cheguei numa das regionais e eu perguntei se tinha banheiro para mulher. Tinha. Infelizmente não tinha. E ele falou, não, infelizmente não temos. Eu acho que foi esse dia que eu realmente enxerguei a importância da gente ter pautas intencionais. Sim. Sobre diversidade nas organizações. Exato, exato. E acho que pode parecer um exemplo bobo, mas a verdade ele tem muito mais a ver sobre o que você valoriza. Você acharia, nossa, mas como é que hoje em dia uma empresa não tem um banheiro para mulheres em uma das regionais? É impensável. Mas isso justamente acontece porque as empresas evoluíram pra caramba, né? E certas pautas deixam talvez de serem tão latentes assim e entram novas, né? É um tema que está sempre em evolução. A gente tem que estar atento para trabalhar e acolher. Antes do nosso último bloco, que eu adoro. Último já? Tá? Eu sempre falo que quando o papo está muito bom, nem deu tempo sempre é assim que acontece, tá? Pode trazer para nós uma dica prática sobre como as pessoas que lideram ESG dentro das organizações podem aplicar na hora para conseguir liderar isso junto com a estratégia do negócio? Para você construir a tua estratégia de ESG e fazer ela acontecer, você tem que engajar os stakeholders, né? Então, apesar de você ter às vezes uma área que puxa isso, um responsável, é um projeto que você tem que mapear quais são as pessoas que vão ajudar a firmar esses compromissos, entender isso um pouco mais e se aprofundar e poder se comprometer. Então, acho que o primeiro passo é justamente engajar as pessoas, mapear quem são os teus stakeholders dentro desse projeto e com isso ter os pés no chão para poder firmar compromissos que são plausíveis e sustentáveis. Porque a partir do momento que você se comunica, vira um compromisso. Tem que fazer acontecer. Então, acho que pelo menos 2 dicas práticas aí para você startar o teu processo
e entender, enfim, qual que é, né, a tua matriz de materialidade, quais devem ser os seus compromissos, quais são os seus valores e bandeiras, né, e territórios de fala. Tem que combinar o teu território de fala para realmente aquilo que vocês fazem e acreditam. Né? Não dá para pedir A e ir para C, tá? Nem B, é C. É C. Adorei essa palavra, território de fala. Isso. Eu vou implementar isso daqui na frente. Eu acho que os RHs precisamos criar territórios de fala nas organizações para influenciar. É isso aí. Adorei, viu? Acabamos de tomar um novo conceito aqui para nosso podcast, Que bom, território de fala. Fran, está preparada para o nosso último bloco? Eu acho que você não está. Super animada. Eu acho que você não está. Vamos aí nas plaquinhas, sim, não? Plaquinhas. Para as pessoas que nos acompanham, já sabem como funciona, pessoal. Então, eu vou fazer umas perguntas. Geralmente são perguntas capciosas, tá? A ideia é que a Fran consiga responder o que ela acha, sim, não? Beleza. Ela não viu as perguntas, então vai ser totalmente uma surpresa. E a ideia é que a gente consiga saber um pouco qual é o olhar dela como líder da área para cada uma das temáticas. Estamos prontas? Prontíssima! Muito bem, muito bem. Primeira pergunta do dia de hoje. RH que não domina a narrativa perde poder de influência? Sim, acho que precisava de uma terceira, com certeza. Com certeza. Sim, por quê? Com certeza. Você não tem propriedade para desafiar. Você não tem propriedade para contribuir e construir junto. Simplesmente o não pelo não, o sim pelo sim. Então, realmente precisa daquela estrutura, precisa de todo esse time. Esse é o melhor caminho, esse é o melhor momento. Então, se você não conhece bem a narrativa, não tem profundidade para desafiar, você só tira o pedido. Então, não é o caminho. Muito bom, nossa, saiu bem. Viu? Saí bem na primeira? Nessa primeira pergunta. Ufa. Muito bem, muito bem. Segunda pergunta. Uma boa campanha de marketing consiga esconder uma cultura tóxica por um tempo? Sim, mas com ressalvas, por um pequeno tempo. Ok. Eu acho que as pessoas se comunicam, né? A forma com que as pessoas trabalham dizem mais do que aquilo que você fala. Então, não adianta você ter todo um discurso lindo, venha trabalhar aqui, melhor empresa, selo e tal, e a pessoa chega lá e vê que aquele ambiente não é real, que aquilo é fake, digamos assim. Então, eu acho que ela ajuda, mas é por um período bem curto. Entendi. É o que eu falo, ninguém consegue sustentar no tempo algo que não é. É o walk the talk, Karen, é o walk the talk. Né? Ninguém consegue sustentar algo que não é. Exato. Prática. Muito bem. Terceira pergunta. ESG é realmente prioridade ou só ganha visibilidade em crise? É uma tela agora. Essa é tricky. Mas o que você acha? Acredito que sim, mas não pode ser um ESG na gaveta, né? Ok. Ele realmente tem potencial para ser algo real, né? Como eu comentei agora há pouco, já tem várias empresas de rating que fazem o processo de análise de ESG para qualquer investidor ir lá e realmente fazer um private placement, fazer um investimento numa public offer de uma companhia. As pessoas hoje, acho que cada vez os jovens que são de gerações mais recentes do que a nossa. Millennials, pessoal. Só clarificando, nós ainda somos millennials, bom? Eles já olham, né, quais são os compromissos dessa organização, será que eu quero trabalhar lá ou não? Então, o ESG, ele permeia não só a entrega o papel social responsável da organização por si só, para ficar bonito, mas ele tem conexão com todos os produtos que ele pode vir a oferecer, se o investidor vai querer entrar ali ou não, porque realmente aqueles compromissos existem, conseguir emitir dívidas através de métricas de ESG, se os jovens vão querer trabalhar lá ou não, então é um aspecto bem amplo, né? Então, sim. Muito bem, muito bem. Comunicação demais pode atrapalhar mais do que ajudar? Hoje é o dia do sim. Hoje é o dia do sim. Sim. Porque a comunicação
comunicar só por comunicar não gera valor. Ela pode causar até entropia. Então, você tem que saber o porquê comunicar, quando e como, né? Qual que é o teu público-alvo. E aí, nisso, justamente, vira uma super ferramenta de gerar valor. Mas falar em hora que não é bom para a companhia, falar demais certos assuntos também que podem atingir o clima do time. Então, realmente, ela pode atrapalhar. Então, de novo, pela 4ª vez, sim! Muito bem, muito bem. Algumas vezes falar demais atrapalha. Atrapalha, e não só para empresas. Não. Não só para empresas. Não só para as empresas, não. Tem que saber não só para empresas. Falar, qual é hora. Isso, exatamente. Isso aí. E nossa última pergunta do quadro é: o RH deveria ser tão responsável pela reputação da empresa quanto o time de marketing? Sim. O RH acaba sendo a face da empresa, né? Você vai fazer atração Você vai fazer atração de uma pessoa, quem que aborda lá, né? Pode receber uma mensagem no LinkedIn, mas tem um ser que escreveu aquilo. Tem um ser. Tem um ser, então no sentido de, o primeiro contato é a cara do RH, então o RH ele acaba sendo embaixador, mas sendo um pouco aí até repetitiva no sentido de, que eu falei muito sobre responsabilidade extrema, eu acho que todo mundo é a cara da empresa, né? O que a gente fala sobre organização para fora vai fazer com que o colega queira vir trabalhar ali ou não. Então, de novo, todo mundo é responsável pela marca e reputação da organização que trabalha. Então, tomem cuidado, né? Na hora com certeza. Tomem cuidado e, ao mesmo tempo, aproveitem isso como uma ferramenta para construir a melhor empresa de cada um de vocês. Muito bem, pessoal. Acho que hoje, com a Fran, a gente conseguiu aprender sobre essas 3 triagens: cultura, comunicação e ESG, e qual é a importância ali dentro da organização, e como cada vez mais profissionais que gerenciam, que são mais generalistas, eles conseguem de alguma forma influenciar melhor as organizações, porque falam desse território de fala. Adorei. Território de fala. Território Vou patentear agora. Patenteado, tá? Eu só queria lembrar para vocês um pouco a nossa recomendação do livro de hoje, tá? Range, do David Estate, tá? Que excelente. Vai ajudar muito vocês dentro dessa jornada, tá? Se você acha, pessoal, que este episódio pode servir muito para aquele coleguinha lá que trabalha contigo, aquele líder que trabalha contigo, manda o episódio para ele lá. Lembrem que nos podem seguir no Spotify, no LinkedIn, no YouTube. E bom, pessoal, acho que terminamos por hoje. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.